Salmo 32, de 6 a 11. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 32, a partir do versículo de número 6. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Queridos irmãos, o tema do Salmo é a felicidade do homem perdoado. O Salmo começa bem-aventurado. Jesus pregou no Sermão do Monte a respeito de várias bem-aventuranças. Bem-aventurado é sinônimo de feliz, é sinônimo de felicidade. O que significa ser feliz? O ser humano vive à procura da felicidade. O seu mais profundo anseio e necessidade é ser feliz. Mas o que significa ser feliz? Se perguntarmos às pessoas o que para elas significa a felicidade, nós ouviremos saúde, família, ouviremos realização econômica, realização profissional, a harmonia entre o exercício da vocação, não é? E o sustento financeiro. Ouviremos muitas coisas desse tipo. Mas será que que verdadeiramente é isso que constitui a bem-aventurança, a vida feliz? Muitos estão desempregados, outros enfrentando vários tipos de lutas nas mais variadas áreas da vida e são felizes. E muitos que têm tudo o que, no conceito abrangente da cultura e da sociedade, no que diz respeito à felicidade, são pessoas profundamente infelizes. Por quê? Porque a verdadeira felicidade está em viver em estreita, em íntima e em constante, ininterrupta comunhão com Deus. É quando o nosso ser vive na presença de Deus, em paz com Deus, andando com Deus, em harmonia com Deus. Somente quando nós estamos em comunhão com Ele é que verdadeiramente somos felizes, porque só Deus satisfaz. Por isso Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus está falando daquele que quer saciar a sede de felicidade, de razão de vida, de sentido de existência. Ele, e somente Ele, satisfaz a alma sedenta. Jesus e somente Cristo. Por isso, Davi descreve a bem-aventurança. Quem é feliz? Feliz é o homem e a mulher cuja transgressão é perdoada. E vimos pela manhã que transgredir significa ultrapassar um limite estabelecido por Deus. O ser humano odeia limites, que alguém queira restringir,
que queira limitá-lo. Ele quer ser o dono de si mesmo, ele quer fazer o que quer e bem entende. Ele não aceita que os mandamentos de Deus coloquem limites para os seus lucros, para os seus ganhos, para os seus prazeres, para seguir seu próprio coração. Transgressões são decisões deliberadas, conscientes, de ultrapassar com limites divinamente estabelecidos. Mas Davi declara que feliz é aquele que é perdoado. A palavra significa levar embora, tirar, levantar. Por isso João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo, que leva embora. Davi declarou que feliz é aquele cujo pecado é coberto. Agora a palavra pecado traduz uma palavra que significa errar o alvo. Enquanto transgredir é não fazer o que Deus manda, o pecado aqui é deixar de fazer o que Deus ordena. Ultrapassar um limite, deliberadamente desobedecer e errar o alvo significa não por incapacidade, por não querer fazer o que Deus manda, deixar de fazer o que Deus ordena, fazer o que Deus proíbe. Isso é o pecado. E o pecado é coberto. E a palavra coberto significa ocultado da vista, para, na linguagem figurada, dizer que ele foi apagado, ele foi deletado, ele foi removido, ele foi totalmente esquecido por Deus. Não é coberto como colocar debaixo do tapete a sujeira que está ali, está fora do alcance dos olhos, não é visto, mas está ali. Quando o nosso pecado é coberto, as nossas iniquidades, elas não ficam presentes. A sujeira moral, ela é perdoada, ela é purificada, ela é cancelada. Esse é o sentido da palavra e do conceito bíblico expiação. É cobrir. O Senhor nos cobre com o sangue de Cristo. Perdoa, purifica, apaga, cancela os nossos pecados. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui, não imputa culpa. A palavra culpa, em outras traduções, iniquidade, é uma palavra hebraica que descreve a natureza humana decaída, distorcida, torcida, defeituosa, degenerada do coração humano. O que na linguagem teológica é pecado original, o estado de queda, de perversidade interior, fonte de todos os pecados. Pecamos porque somos pecadores. E o Senhor não responsabiliza, não imputa, não atribui culpa, porque Ele atribuiu esta culpa, esta iniquidade ao seu Filho. E ao mesmo tempo, Ele atribuiu a nós a justiça, a retidão do seu Filho. E em virtude da nossa união com Cristo, quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus Cristo, e Ele atribui a inocência e a justiça dEle a mim. E quando Ele olhou na cruz do Calvário para Jesus, Ele me viu, Ele te viu. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Por isso, por atribuir nossos pecados ao seu Filho, e por atribuir-nos seus méritos, inocência e retidão, é que Deus não atribui-nos culpa, apesar dos nossos pecados, porque Ele nos perdoa e justifica com base na justiça de Jesus Cristo. E Paulo cita estes versículos aqui, no capítulo 4 de Romanos, nos versículos de 6 a 8, Paulo cita estes versículos do Salmo 32. Pois bem, feliz é o homem em quem não há engano. Davi passou um tempo tentando enganar-se
enganando os outros, tentando enganar a Deus, ocultando seus pecados, não admitindo suas culpas, como rei, detentor dos 3 poderes, monarca absoluto, executivo, judiciário e legislativo. Davi julgou-se acima do bem e do mal, lei para todos, eu não quero limites, e ele rebelou-se contra Deus. E ele compartilha conosco que suas transgressões romperam a comunhão, o afastaram de Deus, e ele viveu um momento de infelicidade em virtude da perda da comunhão, da alegria da salvação. E ele compartilhou conosco o pesar da mão de Deus. Enquanto me calei, enquanto não confessei, enquanto não admiti, enquanto não reconheci os meus pecados, que eu desobedeci a Deus, a mão de Deus pesou, e eu tive problemas de saúde, eu tive depressão, o meu vigor, o meu ânimo secou como numa estiagem. Ele sofreu as consequências físicas e emocionais, produto da mão pesada de Deus, produto da sua desobediência e do seu afastamento do Altíssimo. Então, pela graça de Deus, ele disse: confessei-te meu pecado. Não encobri minha culpa. Quando Deus cobre o pecado, ele o cancela, ele o remove, ele o deleta. Mas Davi tentou encobrir suas iniquidades, tentou esconder de si, dos outros e até mesmo de Deus, se auto-justificando, se explicando, atribuindo a si autoridade para fazer o que quisesse. Ele era rei, mas quando ele parou de tentar esconder de Deus e encobrir suas iniquidades, ele disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E sabe o que aconteceu? E tu perdoaste a culpa do meu pecado. O pecado gera culpa, e a culpa gera muita tristeza, e a culpa gera afastamento de Deus. Mas agora, com o perdão de Deus, Davi recupera a comunhão, a sua vida espiritual é restaurada, e agora ele volta a experimentar a alegria da salvação. E ele dá continuidade dizendo: assim, confessando o pecado, recebendo perdão, restaurando a comunhão, restaurando a plenitude do Espírito, assim, perdoado, purificado, refeito, revigorado, restaurado, reconciliado com Deus, Davi agora exorta aos demais homens, dizendo: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Uma pessoa piedosa como Davi era, não está isenta de cair em pecado e de pecar. Mas uma pessoa verdadeiramente convertida, piedosa, temente a Deus, apesar de pecar, apesar de cair, apesar muitas vezes de passar um bom tempo endurecido, soberbo, teimoso, recusando-se a se arrepender e confessar, mesmo assim, ele jamais permanecerá nesse estado de desobediência, porque todo homem piedoso, ele se arrependerá, e ele fará súplicas a Deus em tempo de poder te encontrar, porque a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 2 vezes a palavra enquanto, num pequeno verso, para dizer que haverá um momento quando as pessoas buscarão e não poderão mais encontrar, invocarão, e Deus não estará mais perto. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a porta vai ser fechada.
Muitos estão nas imediações da porta e dirão: Senhor, nós estivemos nos cultos, nós estivemos tão próximos, mas não entraram pela porta estreita. E o Senhor lhes dirá: nunca vos conheci. Um dia a porta será fechada, e quem não entrou ficará de fora. Por isso Davi diz: porque ele não desperdiçou a graça da oportunidade para ter a sua vida restaurada e reconciliada. Ele declara que todo homem piedoso te fará súplicas, pedindo perdão, pedindo misericórdia, em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, e aqui lembremos do dilúvio, as muitas águas, produto das chuvas abundantes, elas transbordaram, e a humanidade, com exceção de Noé, sua esposa e família, toda a humanidade morreu no dilúvio. As muitas águas transbordaram, o justo juízo de Deus caiu sobre a humanidade. E, via de regra, nos Salmos, as aflições são descritas como uma espécie de tsunami que invade o continente e vai levando tudo o que encontra pela frente, afogando, destruindo e matando. Quem suplicar misericórdia a Deus no tempo de poder encontrá-lo, quando chegar o juízo final, quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão, porque Jesus é a nossa arca. Quem está em Cristo está na arca. A igreja não é a arca, Cristo é a arca. Quem está em Cristo não será atingido pelas muitas águas. Por isso Davi declara: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da angústia, Tu me cercas com alegres cânticos de livramento, porque Deus, na sua misericórdia, perdoa o pecador arrependido. Não há ninguém cujo coração contrito e quebrantado, com humildade e sinceridade, que tenha se confessado diante de Deus, mesmo que sua vida pregressa tenha sido hedionda de pecados graves que fizeram muita gente sofrer, se verdadeiramente arrepender-se de Deus, tem o perdão. O que escandaliza e o que faz muita gente questionar: esta pessoa teve uma vida pregressa terrível, agora é crente, porque não conhecem o poder restaurador da graça de Deus, porque de nós Ele afasta os nossos pecados, assim como o Oriente está distante do Ocidente, e assim como a distância entre céu e terra é uma distância muito grande, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, observem algo extraordinário. O verso 8. O salmo é um salmo de Davi. É Davi quem está falando até aqui. Mas chega nesse momento, Davi é profeta. Davi é tomado pelo Espírito de Deus. E agora, já não é mais Davi falando. Agora o próprio Deus é quem fala através de Davi. E Deus diz: eu, Deus o Senhor, te instruirei. Eu, o Senhor, te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu, o Senhor, te darei conselhos sob a minha vista. Já viram a mãe ensinando o seu filho a andar? Ele não sai dos seus olhos. A mãe está com o menino na praça, ele está brincando, ela está ali, mas os seus olhos são radares. Ele não sai em nenhum momento sob sua vista. Aquela criança está. Deus está dizendo: sob a minha vista, debaixo dos meus olhos, eu te darei conselho. Que Deus misericordioso, um Deus que nos instrui, um Deus que nos ensina
o caminho que devemos seguir, para não seguirmos caminhos tortuosos, caminhos que conduzirão à perdição eterna. Um Deus que debaixo das suas vistas, porque Ele nos repara o tempo todo, Ele nos aconselha. Por isso, Ele diz, não sejais como o cavalo, não sejais como a mula. Por que não? Porque o cavalo e a mula são animais irracionais. Eles não têm entendimento. Deus quer instruir o nosso entendimento. Deus quer ensinar-nos. Nós temos entendimento. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nos deu entendimento para compreender. Porque temos entendimento para compreender, Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos aconselha. Mas do que adianta o ensino divino, a instrução divina, o aconselhamento divino, se nós nos comportamos como animais irracionais, que não têm entendimento, animais que só se sujeitam aos seus donos, se eles colocarem cabresto e freio. De outra forma, não há outra forma do cavalo e a mula se sujeitarem ao dono, a não ser através de cabresto e freio. Para lidar com o animal tem que ser assim. Se queremos a sujeição do animal, tem que ser através do cabresto e do freio. Não adianta, tente. Vá na estrebaria, bata um papo com o cavalo, ensine, instrua, aconselhe e monte nele. Vê se ele vai para onde você quer. Com base na instrução, ele não tem entendimento. E Davi está dizendo, porque Davi era guerreiro, Davi montava cavalo, Davi sabia manejar as rédeas, puxar as rédeas. Nas batalhas, era necessário dominar o animal, para poder lutar, se defender, fugir, correr, atacar. E aquele animal sem rédea, sem cabresto, sem freio, ele não se sujeita. E Deus está dizendo, eu quero tratar com você. Você não é um animal irracional. Você tem entendimento. Eu quero instruir o teu entendimento, ensinar teu entendimento e te aconselhar para que você aprenda e se sujeite a mim. Creia, saiba quem eu sou, o Senhor, e você se submeta a mim, se sujeite a mim, obedeça. Será que eu terei que colocar um freio, um cabresto, só assim? E Davi está dizendo isso porque ele havia pecado contra Deus de maneira grave e hedionda, adulterou, assassinou, mentiu, enganou. O entendimento de Davi estava entenebrecido. O seu entendimento é da máxima importância. Por isso, ouçam, não é, o que diz a palavra de Deus, quando, meus irmãos, o Senhor se revelou a Salomão, não é? A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê, pede. E Davi disse, dá ao teu servo entendimento. Não sejais como o cavalo e a mula, que não têm entendimento, só se sujeitam com cabresto e freio. Ele pediu, dá ao teu servo entendimento, para quê? Para julgar teu povo. Sem o entendimento dado por Deus, se Deus não instruísse, aconselhasse e ensinasse, Salomão não teria o entendimento necessário para julgar o teu povo. Ele pediu, dá-me entendimento. Para quê? Para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Sem entendimento, você é incapaz de julgar com justiça. Sem entendimento, você é incapaz de discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Irmãos,
Deus elogiou dizendo: o Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. O quê? Entendimento. Então Deus lhe disse: por que pediste isso? Entendimento. E não pediste vida longa, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eu atenderei o teu pedido e te darei sabedoria e entendimento como nunca houve antes de ti e depois de ti não haverá. Salmo 14, nós encontramos algo também muito sério a respeito do entendimento. Está escrito que o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para nós. Com que propósito? Para ver se há alguém que tenha entendimento. Deus olha do céu para toda a humanidade. O que é que Deus procura? Alguém. Será que há alguém na terra que tenha entendimento? Que busque a Deus é sinônimo. Toda pessoa que tem entendimento busca a Deus. E é o que Deus pergunta. Olha lá no Salmo 119, um salmo extraordinário da palavra de Deus, nós encontramos neste precioso salmo o seguinte: o salmista pediu: dá-me entendimento para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dá-me entendimento. Esse foi o pedido do salmista. No verso 73, tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda teus mandamentos. Dá-me entendimento. Ilumina o meu entendimento. O entendimento da Bíblia inclui a razão, mas vai além da razão. Entendimento não é só razão ou racionalidade. Entendimento nos capacita a julgar. Entendimento nos capacita a discernir com sabedoria. Entendimento para guardar a lei, para obedecê-la de coração. Entendimento para aprender teus mandamentos. Por isso Deus está dizendo, através de Davi: não sejais como o cavalo e a mula, animais irracionais que não têm entendimento, só se sujeitam com cabresto e freio. Mas eu quero dar-te entendimento, instruir teu entendimento. No versículo 130, está escrito: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. É por isso que a pregação tem que ser expositiva, porque a exposição das tuas palavras concede luz, luz divina. Por isso, na luz de Deus, vemos a luz. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, nós encontramos o seguinte, no livro do profeta Isaías: portanto, o meu povo já está no cativeiro por falta de entendimento, e os seus nobres morrem de fome e a sua multidão de sede. O meu povo já está no cativeiro por falta de entendimento. Não compreenderam. No livro do profeta Isaías, o Senhor, estupefato, ele diz: o boi conhece o seu proprietário, e o jumento conhece o coxo posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Por falta de entendimento da soberania, de que só o Senhor é Deus, dos seus mandamentos, é que o povo foi para o cativeiro, justo juízo de Deus, por causa da idolatria.
da injustiça social e de toda a imoralidade. Imoralidade começa com I, injustiça social começa com I e idolatria começa com I. Os 3 Is que descreve a razão da desgraça humana: idolatria, imoralidade e injustiça social. Por isso foi para o cativeiro, por falta de entendimento. Em Lucas, nós encontramos lá no capítulo 24, verso 45, está registrado que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras sagradas, o Antigo Testamento, os Salmos, a lei, os profetas, não podem ser compreendidos, a não ser que o entendimento seja aberto. E Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E, por fim, eu leio para os irmãos o que o apóstolo Paulo fala e que é estarrecedor quando ele diz: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento. O entendimento deles está obscurecido, entenebrecido, o entendimento em trevas, fechado, sem a luz de Deus. Por isso, eles estão separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do seu coração. Efésios capítulo 4. Por isso Deus está dizendo: não sejais como o cavalo, não sejais como a mula, que não tem entendimento. Nós temos entendimento e podemos, como os salmistas fizeram, pedir a Deus: dá-me entendimento. Será que Deus terá que nos tratar como seres irracionais que só obedecem com cabresto e com freios? Será que essa é a única linguagem que nós entendemos? Será que nós só nos sujeitaremos a Deus, nos submeteremos a Deus e o obedeceremos se Deus pesar a mão? Davi acaba de dizer que, devido à pesada mão de Deus sobre ele, ele sofreu. E graças a Deus, porque a mão de Deus pesou. Porque foi o pesar da mão de Deus que produziu convicção de pecado e arrependimento. Davi está falando dele mesmo. Ele agiu como um animal irracional. Por isso ele está dizendo, para que não sejamos. E ele conclui: o ímpio tem muitas aflições. E as aflições do ímpio não só ocorrem nesta vida. O ímpio é o oposto do piedoso, é o antônimo do piedoso. O piedoso teme, o ímpio não teme a Deus. Ele pratica a impiedade, ele não é piedoso. E todo piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, o que Tiago diz é maravilhoso. A misericórdia. O juízo de Deus é justo. E ele deve ser derramado sobre pecadores como nós. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque Deus perdoa a quem se arrepende. A misericórdia acompanha. Ser acompanhado pela misericórdia significa que Deus estará sempre conosco.
E mesmo que pequemos, se nos arrependermos genuinamente e confessarmos, as misericórdias nos acompanham. E elas são a razão para Deus não nos consumir. Por isso, Davi declara: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Davi teve sua vida restaurada, reconciliou-se com Deus, a alegria da salvação perdida foi recuperada e ele voltou a ser o que sempre fora, um homem segundo o coração de Deus. Pagou caro e muito sofreu por ter perdido a comunhão. Não há paz para quem não anda em harmonia com Deus. E a palavra de Deus pergunta: duas pessoas poderão andar juntas se elas estiverem em desacordo? Deus pergunta através de Amós, e a resposta é não, elas se separarão. Barnabé e Paulo discordaram, não conseguiram mais servir a Deus juntos, cada um foi para um lado. Quase chegaram às vias de fato, porque eram pecadores como nós. Queridos irmãos, a felicidade é resultado de viver em íntima, estreita, constante e ininterrupta comunhão com Deus. Você pode não ter o que gostaria, não ser o que gostaria, pode estar amargando sofrimentos, mas se você está em paz com Deus, você é feliz. E quando morrermos, quando o Senhor voltar, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Feliz é aquele que é perdoado, porque no céu entram pecadores perdoados. No céu não entram pecadores impenitentes. Não entram pecadores que se recusaram a se arrepender e a confessar. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já os confessou a Deus? Você já experimentou o alívio do perdão, a bênção da reconciliação com Deus? Então, eu convido você, agora, quebrantado e contrito, humildemente, a confessar a Deus e pedir: Deus, tem misericórdia de mim, restaura a minha vida, eu quero me reconciliar contigo, voltar à tua presença. Eu quero ter paz no meu coração e uma felicidade que nenhum desapontamento, nenhuma desilusão desta vida será capaz de tirar. A felicidade de viver na tua presença. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore, arrependa-se, confesse. Se você é piedoso, você suplicará a Deus em tempo de poder encontrá-lo. Encontre Deus nessa noite, pelo arrependimento e pela confissão.